Bom dia a todos. Antes de iniciarmos aqui o tema que vamos meditar hoje de manhã, eu vou sugerir que possamos ver um pequeno vídeo que vamos projetar no sentido de introdução do tema de hoje. Está bem? Espero que não fiquem muito constrangidos os mais sensíveis, mas eu penso que às vezes é importante nós abandarmos um bocadinho para refletirmos sobre algumas matérias. Por favor. Ok, perceberam a lógica? Muitas vezes temos a noção da vida, não é? Como uma coisa muito longa, de 30, 80, 90, 100 anos, ou o que for, não é? Mas de facto, na realidade, e quanto mais muitas vezes nos aproximamos, não é, de uma idade mais avançada, começamos a olhar para trás e começa a ficar muito difuso, porque 70 ou 80 anos, às vezes resumem-se quase a um filme parecido com este. Porque vamos recordar, não é, pequenos episódios, pequenas situações que foram mais marcantes ao longo de toda a nossa história de vida e fica tudo quase como se fosse um filme de poucos segundos, não é? Aliás, costuma-se dizer, não é, uma pessoa quando passa numa situação mais traumática, num acidente ou assim, que passa a vida toda, não é? Num flash, não sei se alguém já teve essa experiência, esperemos que não, mas que acaba por se refletir um pouco num vídeo deste género. Isto, obviamente, leva-nos, e sempre somos confrontados com situações de morte ou de iminência de morte numa pessoa familiar, um amigo, um conhecido, uma pessoa mais próxima, é-nos sempre levado a refletir um pouco sobre isso, não é? E vêm-nos aquelas perguntas normais, o que é que eu estou aqui a fazer, o porquê é que isto acontece, porquê é que não, porquê é que agora, porquê é que não depois, não é? Todas essas questões vêm-nos à mente. Infelizmente esta semana nós tivemos a experiência também de uma jovem, Inês, que tem estado no nosso grupo da missão de Oeiras e que foi batizada em abril. Alguns tiveram a oportunidade de participar também nos batismos. Já há bastante tempo estava a lutar com uma situação de cancro no cérebro e faleceu esta semana que passou. Então, claro, isto vem-nos a nós, não é? Que estamos há 3 anos a colaborar com ela e que a fomos apoiando também ao longo de todo o percurso a colocar-nos estas perguntas, não é? Que são normais. Mas, de facto, Deus foi também apaziguando os nossos corações, não é? De perceber que nós muitas vezes podemos tentar questionar os porquês das coisas, não é? Mas a verdade é que nós nem sabemos quanto cabelo nós temos na nossa cabeça. Alguém sabe quantos cabelos temos? Que tem na sua própria cabeça? Está todos os dias convosco. E não sabem quantos têm. Não é? Portanto, nós não sabemos quantos cabelos temos na nossa própria cabeça, como é que nós queremos questionar as grandes realidades da vida, as situações do sofrimento, a situação do porquê das coisas. Só nos resta, de facto, confiar naquele que sabe quantos cabelos nós temos na nossa cabeça. E sabe muito mais do que isso, não é? Isso consta na Bíblia, inclusive, que Deus sabe precisamente quantos cabelos temos na nossa cabeça, o nosso passado, o nosso presente e o nosso futuro. E melhor do que isso tudo é sabermos que quem sabe é um Deus de confiança, é um Deus de amor, é um Deus que nos ama, é um Deus
que se importa, no qual nós realmente podemos descansar e depositar a nossa confiança. O tema de hoje vai em torno disso. Aliás, nós ao longo das próximas semanas e meses, nós na escola dominical que começa às 10 da manhã vamos refletir sobre a vida de Abraão. No fundo, a Bíblia toda, de uma ponta à outra, retrata as grandes questões da vida e leva-nos a refletir da forma como pessoas concretas, reais, com os seus defeitos, com as suas qualidades, viveram essas situações, se questionaram e deram os seus passos no sentido da compreensão daquilo que é incompreensível. E um dos quais foi o próprio rei Salomão. O rei Salomão, conhecido como um dos mais sábios da história da humanidade, questionou no livro de Eclesiastes o sentido da vida. E ele procurou, o que é que faz sentido viver? Será pela sabedoria? Será pelas riquezas? Será pela glória? Será por uma série de outras coisas? E verificou que, no fundo, e desafio-os a ler o livro, realmente Eclesiastes é um livro brilhante, no qual nós poderemos refletir sobre estas matérias, mas a verdade é que no final do livro de Eclesiastes, nós podemos ler em 12:13, e Deus os abençoou, Eclesiastes 12:13, e demais disto, filho meu, atenta, não há limite para fazer livros, e o muito estudar é enfado de carne. De tudo o que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo o homem. Ora, na nossa cultura hoje em dia, isto é uma coisa muito estranha, esta conclusão, não é? É muito estranha. Então, mas porquê? Porquê temer a Deus? Porquê guardar mandamentos? E porquê estar a cumprir um dever como homem, não é? Nós, infelizmente, temos um histórico de imposição de normas, de leis, que levam-nos muitas vezes a querer libertar de tudo isso, não é? E nós vemos como impérios caíram, como religiões impuseram e impõem as suas próprias formas de fazer aos outros de uma forma que de facto nos desagrada. E então todas estas expressões deste texto podem nos trazer alguma repulsa. No entanto, a verdade é que aquilo que significa temer a Deus é muito mais profundo do que o temor que nós hoje em dia podemos equacionar. Temor leva-nos à ideia de medo e por isso cumprimos alguma coisa que alguém impõe de cima para baixo. No entanto, nós, quando vamos tentar perceber quem é Deus e quais são os seus mandamentos, nós ganhamos uma outra compreensão do que é que realmente significa este temer a Deus. E quando compreendemos o dever de todo o homem, que neste tipo de forma de falar também nos parece mau, não é? Dever uma coisa que nós fazemos por obrigação. No entanto, nós vamos compreender que tem a ver com o propósito da nossa própria existência, que tanto procuramos e tanto buscamos. Porque o dever fazer é o que é suposto nós, como seres humanos, fazer na Terra. Que no fundo é aquilo que nós todos procuramos e muitas vezes procuramos, às vezes, nos locais errados. A verdade é que quando começamos a tentar então conhecer o que é, quem é este Deus, quais são estes mandamentos e qual é que no fundo é o dever do homem, que é o propósito da sua existência, nós começamos a ganhar uma outra compreensão sobre este próprio texto. Por isso é importante nós lermos em Gênesis 1:28. Quem quiser poderá abrir as Bíblias, e que diz: E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. E estes são os primeiros mandamentos que Deus dá ao homem, as primeiras ordens que Deus dá aos homens e que no fundo estão agora refletidas neste outro texto, não é? Que é o dever do homem. Qual é que é o dever do homem? Está aqui no texto. Frutificai, portanto, tudo aquilo que nós empreendemos, não é? Fazermos com que floresça, com que cresça, com que se desenvolva, com que prospere, não é? Multiplicai, no sentido de realmente poder ter filhos, poder desenvolver as novas gerações e ver as famílias a crescer, a desenvolver-se, e encher a terra. Portanto, não ficar num só lugar, a explorar todos os recursos daquele lugar, mas podemos espalhar por toda a terra,
e usufruir da terra, que é o que vem a seguir. Portanto, dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Este dominai também aqui muitas vezes é interpretado no sentido negativo, de dominar, de explorar todos os recursos que tiverem para o nosso próprio interesse, mas o que está realmente subjacente aqui neste texto é o cuidar de, o guardar, o zelar por. Ou seja, está logo aqui neste texto, logo em Gênesis 1, 28, a própria ideia de que nós temos esse dever de cuidar da natureza. Não é agora que vêm as teorias de cuidar da natureza e ambientalismo. Este vem de Gênesis 1, 28, em que o homem é encarregue dessa tarefa de zelar pelo seu meio ambiente, cuidar dos animais, zelar e usar também os recursos que estiverem ao seu redor, em termos de espalhar pela terra para poder usufruir deles. Ou seja, cuidar, zelar e integrar-se. Ou seja, o que é que isto significa? Significa que aquilo que Deus pede do homem é que ele possa usufruir de tudo o que lhe deu, que Deus lhe deu, não é? Em termos da vida, da vida matrimonial, do poder viajar, do poder passear pelo mundo, usufruir dos seus recursos, cuidar de uma forma sustentável. Hoje em dia, cada vez mais ideólogos mais variados voltam a estes mesmos princípios, mas excluindo Deus. No fundo, é perspectivas antropocêntricas, em que o homem está no centro e então os mesmos princípios que Deus defende para o homem, eles tentam aplicar, mas pondo Deus fora. Então, Deus já não interessa e nós vamos colocar estes mesmos princípios que Deus estabeleceu desde o princípio da humanidade em prática e eles vão funcionar. Só que há aqui um engano muito grande. É que o homem é extremamente fácil de corromper. E é isso que nós vemos na Bíblia. Portanto, nós estamos a ler Gênesis 1, 28. Depois, logo a seguir, no Gênesis 3, nós vemos a queda. Portanto, aquilo que estava em harmonia entre o homem, natureza e Deus, em perfeita sustentabilidade e equilíbrio, quando o homem se afasta das tais diretrizes, dos tais mandamentos de Deus, e considera que ele próprio é que consegue estabelecer a sua própria forma de fazer distante de Deus, é isso que traz toda a corrupção e o desequilíbrio a toda a humanidade. Ou seja, o homem ao afastar-se das diretrizes e mandamentos de Deus, que no fundo Deus é o sustentador do equilíbrio, entra em desequilíbrio. E é isso que nós vemos em Gênesis 3, quando na situação de Deus ter imposto a Adão e Eva o não comerem daquele fruto, que nada fala na Bíblia sobre maçã nenhuma, isso é uma forma que as pessoas falam de falar, mas nem na Bíblia diz, que é realmente impactante na história da humanidade, porque significa precisamente a forma como tanto ele, como eu, e você, e cada um de nós, em vários momentos da nossa vida, queremos fazer as coisas à nossa maneira e fora dos padrões das diretrizes de Deus. Ora, isto causa um desequilíbrio na harmonia de toda a realidade. E não é só aqui. E nós podemos pensar logo no Gênesis 3, há a queda, há um passo para o afastamento de Deus e vamos ver, bom, pode ser que os seus descendentes então tragam esse equilíbrio. E então nasce Caim e Abel e nós vemos o que é que aconteceu, não é? Caim mata Abel. Portanto, fácil corromper o homem, é muito, muito fácil. E quanto mais o homem se afasta das tais diretrizes, dos tais mandamentos de Deus, maior é a corrupção. E no fundo era disso que Salomão estava a falar naquele texto. Porque o homem, ao procurar ainda coisas que sejam muito boas, em termos de harmonia, em termos de sabedoria, em termos de etc., excluindo de Deus nada vale. E é por isso que realmente, depois de tirar o sumo, é preciso reequacionar o equilíbrio com Deus para podermos estar em equilíbrio uns com os outros, connosco próprios e com a natureza, com tudo aquilo que nos rodeia. Depois de Caim e Abel, nós vemos a genealogia, portanto, os descendentes de Caim e dos outros filhos de Adão e Eva que entretanto foram nascendo, e nós vemos alguns que eram retos perante Deus, outros que entravam na desarmonia. E há ali um rol de gente que acaba por descambar para uma degeneração global da humanidade. E é aí que entramos em Noé. Com a degeneração completa da humanidade, Noé, que foi visto como o único que ainda permanecia em ligação com Deus nessa tal harmonização
da humanidade e dos fins, dos propósitos da existência da humanidade, que se mantém então e que lhe é conferida uma missão muito específica, não é? De preservar as várias animais e poder então preservar-se da destruição que iria ocorrer de toda a restante humanidade corrompida. Depois da geração de Noé e a genealogia dos seus filhos, portanto, estamos a falar já no capítulo entre 10 e 11, que nós chegamos então à vida de Abraão. E é sobre Abraão, como eu disse, que vamos estudar na escola dominical nos próximos meses, e já se iniciou o curso, e também, por vezes aqui também nos cultos, vamos abordar a vida de Abraão. Entramos então em Gênesis 12, 1. Agora sim poderão abrir as vossas Bíblias. Isto era só uma introdução para nós nos enquadrarmos no histórico bíblico de como é que nós chegamos aqui à vida de Abraão. E podemos ler então em Gênesis 12, 1. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te amaldiçoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, ao contrário da estratégia que ocorreu com Noé, que Deus viu que realmente a humanidade estava tão corrompida que foi necessário destruí-la, mas Deus fez uma promessa que não destruiria mais daquela forma. E então, se não ia destruir mais daquela forma, como solucionar a corrupção do mundo? E é assim que ele chama Abraão, um homem comum, com imensas falhas, como nós vamos ver ao longo da continuidade da história da vida de Abraão, como nós, mas ele chama-o com um propósito muito específico. Nós muitas vezes na história de Abraão concentramos nos objetivos mais presentes, não é? Da questão de poder ser uma grande nação e ter um filho, que ele inclusive ainda nem tinha filho. Mas a verdade que eu gostaria de concentrar hoje, eu não vou aprofundar muito o texto, é que neste aspecto, no versículo 3, que diz: e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ou seja, o plano era, em vez de destruir a humanidade corrompida, como aconteceu no passado, e Deus saberá porquê, na sua infinita sabedoria, aqui optou por, não, vou regenerá-la. Vou reconvertê-la a seguir-me, não é? A restabelecer a tal harmonia, a tal unidade que é necessária ter com Deus. E iniciou esse projeto grande e de longo prazo, como uma maratona, para se concretizar então a reconversão da humanidade em degenerada para convertida, para santa, para retornar em harmonia com Deus. Este é um aspecto grande. Obviamente nós vamos ver melhor como é que isso ocorreu noutras pregações. Mas eu gostaria de salientar em especial, partindo desta história, um esquema que eu vou pedir então que possam projetar, por favor. Este esquema que vai ser projetado é um pouco o resumo deste livro, que é Uma Experiência com Deus. Um livro bastante interessante, mas que não é muito fácil de encontrar. Agora eu penso que é possível que esteja esgotado, não sei se já temos aqui. Exatamente. Que parte precisamente da história de Abraão, mas não só. Ao longo da história vai pegando em outras pessoas da Bíblia e, sobretudo, ajuda-nos a nós próprios podermos analisar, refletir a nossa própria história e podermos perceber em que ponto nós estamos do trajeto que Deus tem para nós. Porque é verdade que já a semana passada o pastor António Rodolfo se referiu à questão da grande chamada universal para a humanidade, que ele resumiu em estar em Cristo, ser como Cristo e proclamar a Cristo. Para quem cá esteve, recordar-se-á, mas era importante relembrar agora. Mas a verdade é que, para além da chamada para todo o ser humano, que no fundo tem a ver com isto, com a tal regeneração que só através de Cristo se tornou possível,
a verdade é que Deus, no curso da história, está sempre a trabalhar, como vemos ali, não é? O trabalho de Deus. Nós vemos na Bíblia o trabalho de Deus constante, desde a criação de toda a humanidade, não é? Vemos os tais 6 dias de trabalho e o 7º descansou. Como vemos na história dos capítulos da Bíblia que refletimos até aqui. Portanto, desde na vida de Adão, na vida de Caim, na vida de várias pessoas que estão na genealogia, na vida de Noé, na vida dos filhos de Noé e agora na vida de Abraão, vemos um Deus constantemente a trabalhar, a investir nessa harmonia global. Deus não só é o Criador, como é o sustentador. Nós não podemos esquecer, e eu estou sempre a dizer este simbolismo que muitos se calhar já terão ouvido, nós estamos como que numa bola de sabão no cosmos. O planeta Terra é uma bolinha azul no meio de tudo o que pode facilmente destruir a Terra. Se esta bolinha de sabão está um bocadinho mais virada para o Sol, queimamos todos. Se afasta-se um bocadinho do Sol, estamos todos congelados. Se vira, vão os mares para o lado da Terra e a Terra, não é? Fica tudo pantanas. Se há algum pequeno desequilíbrio na própria gravidade, estamos todos a pairar no ar. Não é? Ou seja, isto é uma bolinha de sabão que nós estamos aqui. E Deus está constantemente a laborar para manter o equilíbrio em termos globais para o cumprimento dos seus propósitos. Deus está na história da criação, da sustentação de tudo que existe. Por Ele e para Ele são todas as coisas. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. O único que sempre existiu e que sempre existirá. Por muito que nós possamos discutir filosoficamente e cientificamente as questões do que é que veio antes, o ovo ou a galinha, não é? E o que é que pode ter vindo, vamos sempre chegar a um ponto em que é a base, é o início. E quando nós chegamos a essa base, a esse início, nós vamos ter que responder a uma questão. Essa base, esse início, não é inteligente nem tem capacidade para fazer nada, portanto é o nada, o total vazio, ou essa base, essa última coisa de todas as coisas é inteligente? Ora, se nós pensarmos que a base de tudo é o nada e não tem qualquer tipo de estrutura mental para construir seja o que for, nós não estaríamos aqui certamente. Nem nada do que existe seria possível. Porque tudo o que existe tem uma lógica, tem um sentido, tem um objetivo, intercruza-se e realmente é útil. E então a base de tudo é isto mesmo. Por isso é que Deus é o alfa e o ômega, é o princípio e o fim, o único que sempre existiu. E curiosamente, este ser que sempre existiu no cosmos, ele sempre está em relação com todo o ser humano. Se nós, cada um dos que está aqui presente, puder refletir na sua história de vida, desde os seus primórdios, Deus estava lá. Nós às vezes podemos não estar atentos, ou muito atentos, à ação de Deus nas nossas vidas, mas Ele estava lá. E Ele está lá, em cada momento, a tentar ajudar-nos a restabelecer e a seguir o seu caminho. Infelizmente, a humanidade muitas vezes afasta-se de Deus, não é? E as consequências são terríveis. Há maldade, há desgraça, há ofensas, há homicídios, há mortes, há tudo isso que é resultado de decisões de seres humanos. Mas isso é uma coisa que nós vemos também desde a história de Adão e Eva, não é? Deus permitiu que eles decidissem, tomassem as suas decisões. Deus permitiu que Caim tomasse as suas decisões. E Deus permite, hoje em dia, que cada um de nós tome as suas próprias decisões. Está no ADN de Deus não impor diretamente o fazer e o agir de cada ser humano, mas na sua omnipotência e sabedoria, deu esse espaço para o homem decidir e tomar as suas consequências. E haver as suas consequências. E não é só do indivíduo, é da sociedade como um todo. Nós somos todos corresponsáveis uns para com os outros e somos responsáveis pela humanidade. Como nós referimos logo, não é? Em Gênesis 1:8. Somos responsáveis uns pelos outros, pela humanidade, pelo que se passa no ambiente, pelo que se passa com os animais e pelo que se passa uns com os outros. E quando há consequências, há consequências. Deus não é aqueles pais que estão a impedir constantemente as consequências e depois as crianças
crescem sem estar preparadas para viver e depois deparam-se com qualquer problemazinho, é o fim do mundo, porque não estão preparadas para viver perante o problema. Não, Deus é um Deus que liberta e responsabiliza e não está a tapar as consequências todas. Nós não percebemos às vezes como nós pensamos, bom, se calhar se eu fosse Deus, eu ia intervir e impedir esta ou aquela desgraça. Só que nós também já vimos como é que funciona quando o homem que se arma em Deus e tenta controlar tudo, como nós já vimos, não é? Em estados que são opressivos, muitas vezes é por uma razão positiva. Eles acham, bom, eu tenho que controlar tudo para tudo funcionar bem e tudo estar regulado. Só que a diferença é que o homem não é Deus. E o que acontece é a opressão dos outros, a opressão de qualquer que pense diferente e a destruturação completa daquela sociedade. Isto pode acontecer numa família, pode acontecer numa empresa, pode acontecer em qualquer esfera e no Estado. Deus não é assim. E graças a Deus que temos um Deus destes poderoso e maravilhoso para nos regular e não somos nós que estamos a regular. Então, é verdade que Deus está sempre presente, mas Deus não está sempre interventivo a mudar a realidade da história. A história depende também de nós. Depende da nossa interação, depende das nossas decisões. Depende de cada pensamento que nós deixamos prosperar ou nós o aniquilamos, não é? Cada pensamento deve estar entregue nas mãos de Deus para que realmente possa estar em harmonia com o todo. Porque nós não sabemos as consequências do amanhã, mas Deus sabe. Então, quando nós estamos em harmonia com Deus, é isto mesmo que significa. É nós entregarmos cada momento, cada decisão a Ele e decidirmos em sintonia para estarmos em harmonia com Ele mesmo. No caso de Abraão, nós vemos precisamente isto. Nós vemos familiares deles que já estavam também no paganismo, que já se estavam a afastar da harmonia com Deus, e Deus chama este homem de uma forma muito clara e direta. A Bíblia não explica como é que ele ouviu esta voz ou como é que realmente Deus interagiu para ele ficar convicto deste texto que nós vemos, porque nós vemos o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai para a terra que eu te mostrarei. Portanto, Deus falou aqui de uma forma muito clara. Mas infelizmente nós muitas vezes não estamos atentos à sua voz, não tiramos tempo para conseguir perceber a sua vontade, e isso faz com que nós prosperemos e andemos fora dos caminhos de Deus. E o estar fora dos caminhos de Deus não significa apenas o fazer coisas moralmente incorretas. Não. Significa muitas vezes fazer coisas que são corretas eticamente, mas estão fora dos objetivos, dos planos de Deus. E nós nem sabíamos. Nós não sabíamos, porque não perguntámos, porque não nos informámos, porque não tentámos perceber qual é que era a vontade de Deus e acabamos por levar com as consequências dessas más decisões. Daí ser tão importante nós realmente estarmos em sintonia com Deus para conseguirmos estar dentro dos seus planos e dos seus desígnios. Para além dessa relação que Deus inicia com o nosso nascimento, ou até antes do nosso nascimento, não é? Como sabemos, os próprios fetos já são reativos à realidade e já interagem. Para além dessa forma de relacionar com Deus, e cada um se calhar já pôde recordar alguns momentos em que teve diálogos com Deus desde a sua tenra infância, e que podem variar essa relação nessa etapa, pode ser mais ou menos instruída, pode ser mais ou menos profunda, mas ela está lá. Porque o homem é criado naturalmente para se relacionar com Deus. Então isso está lá desde pequeninos. Mas há uma certa altura na vida em que nós podemos já ter ouvido uma voz de Deus, uma chamada de Deus clara para a nossa vida. Que pode ser a chamar-nos para os tais objetivos gerais, ou pode ser uma chamada específica, objetiva, direta para si, para a tua vida, para a sua vida. Pode já ter acontecido no passado, pode ser este o momento em que Deus está a dirigir de uma forma clara essa mensagem de chamado, ou pode vir a ser no futuro. É o apelo de Deus para o homem se juntar a Ele no cumprimento da sua missão. A chamada específica diz respeito ao onde e como eu vou então
servir e dar cumprimento às missões que Deus tem para mim. Em Gênesis nós vimos algumas missões que Deus tem para o homem. No Novo Testamento nós vemos resumida toda a lei em amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a mim mesmo. A tal harmonia que eu referia, não é? Com Deus e com o homem. O que sucede quando nós tentamos só amar o homem, sem ter Deus na equação, é que o homem se corrompe rapidamente, não é? Até podemos ter bons atos, podemos até temporariamente conseguir desenvolver coisas boas para a humanidade, sem ter em vista o fazer o que Deus quer, apesar de estarmos a fazer o que Deus quer, porque Deus quer que nós façamos coisas boas, mas sem estar em relação com Ele. Mas rapidamente a situação se corrompe. Quando nós efetivamente buscamos a Deus acima de todas as coisas, então as coisas fluem de outra maneira. Porque é uma forma sobrenatural de Deus agir através de nós, de emanar o amor. Nós não fazemos altruisticamente simplesmente para o nosso ego ou simplesmente para o outro, mas nós fazemos como que para Deus. E aí nós conseguimos estar em sintonia, em harmonia total com Deus e então fluírem rios de água viva, como diz nas Escrituras, para a transformação do mundo ao nosso redor. Esta chamada a estar em relação com Deus tem a ver diretamente com o que Cristo fez por nós. Porque Cristo corrigiu o que Adão permitiu que entrasse. Por um homem entrou a corrupção do mundo, por Cristo pode-se libertar, obter o perdão total do nosso curso, da nossa vida que foi até aí, para nos regenerar em Cristo. O tal plano de regeneração do homem, que eu vos falei, não é? Em Abraão se iniciou e em Cristo se cumpriu. Em Cristo, um só, o inocente pelos culpados, o puro pelos impuros, de forma a resgatar toda a humanidade de volta para Deus. E essa é a missão para a qual Deus nos chama a integrar, dando-nos propósito de vida e permitindo-nos participar na sua própria missão. Mas como é que nós conseguimos ouvir a voz de Deus, não é? Nós entramos aqui no convite de Deus e na forma como Deus fala. Deus fala através do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus é esse que tem estado consigo e comigo desde que nascemos, não é? Ou pelo menos na nossa percepção de relação. Em que Ele age, em que Ele fala ao nosso coração, em que Ele nos sussurra caminhos, em que Ele nos dá a orientação e guia, nos dá o conforto em alturas difíceis. É o Espírito Santo de Deus. A outra forma de ouvirmos Deus é através da Bíblia. É a forma principal que nos pode ajudar a discernir, não é este livro? Eu tenho uma outra Bíblia parecida. A Bíblia que nos ajuda a discernir o que é a nossa voz interior pessoal, o que é que são outras coisas que possam passar pela nossa mente e o que é que efetivamente é a voz de Deus. A forma como Deus falou com centenas ou milhares de pessoas que vêm descritos na Bíblia já tem cá respostas para grande parte das nossas perguntas hoje em dia. Parece incrível, mas é verdade. E para além de podermos aprender com essa experiência e a forma como Deus falou com essas pessoas, nós podemos também, iniciar diálogos com Deus. Então é através da oração, quando nós nos dedicamos em oração a Deus, que nós conseguimos então estreitar essa relação de uma forma mais profunda e conseguimos então ouvir melhor e mais intensamente a voz do seu Espírito. Depois nós temos também as próprias circunstâncias, a forma como as coisas acontecem, precisamente porque Deus também está no controle e vai gerindo as situações. Ele vai nos falando também através das situações e nós podemos estar atentos e peneirando sempre todas essas formas de ouvir Deus com o que a Bíblia ensina. E a última forma também bastante relevante de ouvir Deus é esta. Estarmos em sintonia com outras pessoas para tentar aprender como Deus fala, como Deus age e ouvir os testemunhos na primeira pessoa, como é que Deus já falou com as outras pessoas que nós estamos aqui. Portanto, acaba por ser muito, muito semelhante. Aquilo que nós ouvimos na Bíblia é a forma como Deus se relacionou com outras pessoas na história. Quando nós nos relacionamos em igreja, nós ouvimos como Deus está a relacionar-nos com os outros. E é assim que Deus fala, é através da relação, da intimidade que nós desenvolvemos com Ele.
Quando Deus nos fala de uma forma direta e nos chama, já estamos ali no 5, o convite de Deus leva-nos normalmente a uma crise de fé. Nós vamos nos questionar, espera lá, isto é muito estranho, isto é muito difícil, esta coisa que Deus está aqui a dizer é muito complicada para eu fazer, eu não quero mudar isto, ou eu não quero mudar esta forma, o domingo é difícil de acordar de manhã, ou quaisquer outras coisas que possam nos dificultar o nosso dia-a-dia para podermos caminhar com Deus. Então, leva-nos a uma crise, leva-nos a questionar se realmente vale a pena dar esses passos no conhecimento de Deus. E então, para nós conseguirmos ultrapassar esta fase de crise que nos leva a responder muitas vezes não a Deus, não à ação de Deus, não às formas como Deus quer interagir, respondemos não às mudanças que Deus nos impele a fazer no nosso dia-a-dia, para conseguirmos dizer não, mas dizer sim, é necessário fé. Aqui sim entra a fé. Não é a fé que cria Deus, como hoje em dia dizem os psicólogos. Isso é bom, sim, a religião é bom, Deus é bom, porque assim tu acreditas em alguma coisa. Não importa se está lá ou não, não é? Como dizem os psicólogos muitas vezes hoje em dia. Não, Deus não é criado pela nossa fé. Deus está lá, e Deus está no curso, e Deus está em agir, e Deus não precisa de nós. Deus quer-nos. Deus quer estar connosco, que é muito diferente. Deus não precisa de nós, mas Deus chama-nos porque quer nos envolver na sua causa. Porque sabe que quando estamos na causa de Deus, estamos totalmente realizados. Porque estar na causa de Deus é estar a cumprir aquilo para o qual nós fomos criados. É estar a fazer aquilo para o qual nós existimos. É estar a fazer aquilo para o qual nós pusemos os pés na terra. É estar a fazer aquilo para o qual a nossa história foi o que foi, o bom e o mau, mas que nos ajudou a crescer e a sermos o que somos hoje, para podermos então ser relevantes e integrar o projeto de Deus, que é grandioso. O convite de Deus leva-nos realmente a uma crise de fé, mas é nesse ponto que nós vamos precisar de fé, não conhecendo tudo, mas dando os passos necessários para nos aproximarmos de Deus. Reparem no texto de Gênesis de Abraão, da história de Abraão, não é? Deus disse-lhe: sai da tua terra para a terra que eu te mostrarei. Ou seja, ele nem sabia para onde, não é? E o passo com Deus de fé é este. Nós podemos não saber tudo acerca da fé, não tudo acerca de porquê haver o mal da humanidade, não conhecer inteiramente a Bíblia, mas nós percebermos, não, esta é a voz do Deus Altíssimo, do Todo-Poderoso, e eu quero segui-la. Passo de fé. Podemos não saber tudo, mas podemos dar esse passo de querer conhecer mais de Deus. E isso requer fé, mas requer também a ação. Requer passos concretos de mudança de vida para poder nos aproximar deste Deus maravilhoso. Implica mudanças. Se calhar pode implicar mudanças na nossa agenda, pode implicar o mexer em coisas do nosso íntimo que nós não gostamos de mexer, de amargura, de inveja, de ambições pessoais, de coisas que fizemos no passado que vão nos ser chamadas à atenção. Olha, isto não era uma forma correta. O que é que tu fizeste quanto a isto? Que nos pesam na consciência, não é? Tudo isso vai vir. Tudo isso vai vir porque na relação com Deus, Deus escrutinha o nosso ser, mas não no sentido de nos acusar e mandar para baixo, mas sim de nos regenerar, de nos libertar de todo esse peso do passado e vivermos uma vida nova, livre e purificada por Ele. Requer ajustamentos, como estamos ali no 6. Grandes alterações para nos unirmos a Deus e unirmos ao que Deus está a fazer. É necessário haver mudanças para que realmente nós experimentemos Deus em ação. E quando nós conhecemos Deus, quando vemos a forma como Deus cuida e nos sustenta, então nós conhecemos a Deus por experiência própria. Já não é mais as experiências dos outros, há não sei quantos milhares de anos, já não é mais a experiência dos outros que estão a conviver connosco, a partilhar a sua própria experiência, mas é a minha experiência. É a experiência de cada um com Deus. E essa experiência advém de tal fé em ação, dos ajustamentos necessários e de nos obedecermos às diretrizes, às formas como Deus fala, às coisas que Deus diz, mesmo que possamos não percebê-las inteiramente. Pela fé, nós pomos-las em ação. Abraão
saiu da sua parentela. Ele e a esposa não tinham condições para ter filhos, ou pelo menos não tinham tido filhos até aí, e Deus estava-lhes a prometer uma grande nação. E mais do que isso, estava-lhes a prometer que não só eles iam ter uma família, como iam ser abençoadores de todas as famílias da terra. Queridos irmãos, nós estamos aqui hoje, não estamos? Nós estamos a usufruir dessa bênção de Abraão, porque estamos aqui a ser abençoados, passados mais de 3.000 anos da vida deste homem simples, com uns rebanhos lá no meio da Mesopotâmia, e isso fez com que nós estivéssemos aqui hoje. Através de Abraão veio das suas linhagens Jesus Cristo. E de Jesus Cristo nós beneficiamos da herança de Abraão, não necessariamente de uma forma consanguínea, não é? De sangue, de herança de sangue, mas da herança espiritual, do que Cristo fez por toda a humanidade, para cumprir o plano que Deus iniciou com Abraão, para a regeneração da humanidade. E nós fazemos parte desse plano. Nós estamos aqui hoje. E qual é que vai ser a nossa resposta hoje? Qual é que é a nossa resposta hoje a este plano? Em que fase do nosso relacionamento nos encontramos? Será que já tínhamos a percepção que já havia uma relação desde a nossa infância? Será que já tivemos uma fase de convite a integrar o seu plano? Será que já percebemos claramente a voz de Deus a falar à nossa vida? Será que estamos neste momento a viver uma fase precisamente de crise na fé, em que questionamos tudo, em que não queremos dar certos passos com medo de alguma coisa, de nos comprometer, o que for? Será que estamos numa fase de ajustamentos? O que é que será que nós precisamos de mudar para podermos dar os passos seguintes? Porque se nós estamos aqui ainda não cumprimos a nossa missão por completo. Nós estamos aqui porque ainda temos missões para cumprir. Só Deus sabe o tempo e os dias de cada um, não é? Como vimos naquele vídeo, pode passar muito rápido. Só Deus sabe. Nós temos de estar gratos enquanto estamos aqui. E quando estamos aqui temos uma missão para cumprir. Por muito débeis que estejamos de saúde, temos uma missão para cumprir. E precisamos de agarrá-la com unhas e dentes para fazer sentido o estarmos aqui. Terá sido hoje que iniciamos um percurso ou que sentimos e recebemos a chamada de Deus através daquilo que tem sido dito e ouvido aqui neste culto? Queridos irmãos, são muitas perguntas, mas é importante nós refletirmos de facto. O que é que nós queremos fazer da vida? Será que nós vamos deixar rolar sem pensar muito no assunto e entretanto já passou e acabou? E passou-se mais uma vida na Terra? Será que nós vamos querer viver de uma forma desregrada? Vamos viver o carpe diem da forma, bom, isto pode acontecer a qualquer momento, vou fazer tudo à maluca? Será que é essa a nossa resposta a esta realidade da vida? Eu creio que essa solução vai acabar por fazer com que a vida acabe mais cedo do que era previsto, não é? Porque não estamos cá a fazer nada, não estamos a cumprir nenhum dos propósitos e a vida degenera-se, não é? Ou, pelo menos, estamos sem os benefícios de poder beneficiar da prosperidade de Deus e da integração da harmonia para a qual nós existimos. Portanto, também não nos parece que seja uma solução. Que resposta queremos dar a Deus? Queremos nós conhecê-lo mais, ainda que não saibamos tudo? Queremos nós entregar-lhe hoje a nossa vida de uma forma integral, mesmo que não saibamos tudo, mas queremos iniciar essa trilha? Vou pedir ao pastor António Rodolfo que nos possa dirigir numa oração de reflexão sobre estas questões que foram lançadas. Não temos as respostas todas. Temos boas perguntas para reflexão, mas Deus tem as respostas todas. Queremos nós confiar nele?